BIDB11, conheça o fundo do Banco Inter com dividend yield médio de 15% desde o início do fundo, que segue descontado com 95% do VP, negociando a 0,95. Esse é o canal Estudos em FIIs e vamos tratar de conhecer um pouco melhor esse fundo do Banco Inter Debentures, relatório do mês de outubro. Bom, para início, então, vamos começar pela geral do fundo, né? Para quem não conhece, isso aqui é novidade, para quem já conhece, é a atualização do relatório. Então, características principais, é um fundo de porte quase médio, né? Ele está entre aqueles fundos menores, de 50 milhões, e entre os maiores, né, que são na faixa de 500 para cima. Então, podemos considerar ainda um fundo de pequeno a médio, 123 milhões de patrimônio líquido. Com isso, a liquidez dele é mais baixa, a gente vai ver mais adiante, né? É bom, mesmo sendo um fundo pequeno, ele tem 29 emissores, ele é relativamente bem diversificado, né? A duration dele, 5,4 anos, ele tem um carrego aqui de IPCA mais 8,28, né? Interessante, e como eu falei para vocês, está negociando com um desconto bastante interessante, né? Esse mês ele pagou um equivalente de yield no mês de 0,86%, beleza? Taxa de administração bem baixinha, 0,8, né? Está entre os mais baixos, né, dos FIINFRAs, não tem performance. Então, vamos lá, assim, uma geral bem rápida aqui sobre as debêntures do fundo. A gente já viu aqui esses principais pontos, né, classificação. Aqui tem um pouquinho mais da setorização dele, é bastante diversificado, né? As maiores concentrações estão em geração de energia, rodovias e telecom, né? Como os demais FIINFRAs, né, está com bastante carrego nessas áreas aqui, da sua carteira de crédito. Na sua carteira, todos ratings interessantes, né? Basicamente tem 3 posições sem ratings aqui, as demais todas A para cima, ok? Vamos seguindo em frente, comentários sobre pagamento. O gestor faz uma ótima explicação de como que ele desdobra o dividendo, né? Então, basicamente, ele fala que o dividendo é composto de 3 vertentes, né? Que ele faz o cálculo baseado no preço unitário do par de fechamento do mês atual contra o par de fechamento do mês anterior de todos os ativos individualmente. Então, ele faz uma apuração, né, para ver qual ativo teve ganho de capital, qual não teve. Isso aí ele distribui, beleza? Então, ele quer dizer o quê? Que ele distribui ganho de capital. Além disso, né, os 3 fatores preponderantes na distribuição dos dividendos, né, são IPCA mais spread, basicamente, aqui o carrego, né, número de dias úteis do mês também vai afetar isso aí no montante de distribuição dele. E gestão ativa do portfólio, aqui ele está falando em compras e vendas, novos ativos, uma taxa de emissão diferente, né, então é isso que ele fala, beleza? Então, vamos ver como é que foi. Como foi a evolução da cota patrimonial? Então, ele falou o primeiro ponto, como é que ele paga o dividendo, como que calcula para pagar. Segundo ponto, como a evolução da cota patrimonial cria riqueza para o cotista. É interessante esse ponto de vista dele, né? Porque a gente deve acompanhar de perto, logicamente, a cota patrimonial desses fundos aqui. E ele fala como que a cota patrimonial é composta, né? Então, ela é impactada pelos seguintes fatores: curva de juros, que a gente já conhece bem aquela balança, né? Quer dizer, o movimento de abertura ou fechamento na curva de juros vai influenciar no valor das debêntures, que são remarcadas diariamente, beleza? Spread de crédito, se aumentar o risco do mercado ou melhorar o risco do mercado, o spread de crédito também vai abrir ou fechar, beleza? Isso afeta o que? Afeta basicamente o VP, a cota patrimonial. E o carrego, o que ele fala, né, que representa o movimento, né, do mudança spread de crédito na duration do fundo. Então, basicamente isso. Então, esses 3 fatores são os que afetam mais fortemente o VP. Bom, dito isso, ele mostra a curva de como é que ele está, né, em relação à NTNB equivalente, que é essa cinza aqui. Então, um fator interessante é que o retorno da cota patrimonial, que é a azul marinha, está acima das NTNBs, já a cota a mercado está apanhando um pouco, perceba que ela está, né, um pouco mais abaixo. Isso quer dizer o quê? Com uma visão geral, que o mercado ainda, de fato, não percebeu ou não valorizou o potencial desse fundo aqui, né? Então, a grande leitura que a gente faz dessas duas curvas é isso, não é verdade? Bom, o que ele fala que é relativo ainda a ganhos? Entendemos que a liquidação de parte do portfólio, aqui ele ainda está falando com relação a gerar valor para o cotista, tá? Então, entendemos que a liquidação de parte do portfólio e distribuição desses valores nesse cenário gera valor para o cotista, ou seja, ele está falando em vender posições aqui.
De forma a corroborar e exemplificar a percepção em um cenário extremo de liquidação total da carteira do fundo, o cotista receberia um valor maior que a sua valorização da cota de mercado. O que ele quer dizer? Se ele vendesse essa carteira inteira, que é a curva azul aqui, né, o cotista receberia um valor maior do que está acumulado a mercado aqui. Por quê? Porque o fundo está com desconto, né? Então, assim, o valor intrínseco do fundo é o maior que o valor a que ele vem sendo negociado. É isso que ele quer dizer aqui. Ok? Então, já no cenário oposto, ó, vemos com receio o movimento de distribuição adicional por não ser sustentável a longo prazo. Então, ele quer dizer o quê? Se o fundo começar, se um FII infra começar a distribuir mais recorrentemente do que ele está no horizonte da curva de juros dele, né? Logicamente, ele vai entrar num beco sem saída, né? Então, partindo do raciocínio anterior, ó, liquidar integralmente os ativos do fundo em um cenário que a cota patrimonial esteja abaixo da cota de mercado, resultaria em falta de recursos para pagamento aos cotistas. Então, ele falou sobre dois cenários extremos aqui, né? Então, o fundo, na verdade, estando acima do patrimonial, ele fala que ele pode vender e repassar esse excedente para o cotista, e que o fundo, estando abaixo do patrimonial, não valeria a pena vender, né? Porque isso resultaria na falta de recursos para pagamento ao cotista. Então, é uma leitura mais geral, né, sobre patrimonial, sobre metodologia que o fundo usa para pagamento, que não é muito diferente dos demais FII infra, né? Então, em um grande resumo, a gente pode dizer, né, que ele também está exposto aí diretamente à exposição à duration da curva de juros, né, que ele busca acompanhar e pagar as gerações em marcação a mercado. Então, isso é o que o fundo faz. Em suma, esse ponto é interessante porque ele faz aqui, esse relatório do Banco Inter, nesse aspecto, está bastante completo, porque ele faz essa bridge, né, esse gráfico de bridge, onde ele mostra a contribuição individual de cada uma das debêntures. Então, veja, tem debêntures que jogaram a favor nesse mês, mesmo com a NTNB jogando contra, né? Teve algumas, aqui umas 6 que deram positivo, e o restante teve umas que deu 0, levemente negativo, e outras que deram mais negativo. No total da carteira, então, ele teve um resultado negativo de 0,44%. Bom, isso pode ser explicado também nessa tabela acima. Veja, aqui tem a componente para cada um dos ativos. Então, veja, oscilação da curva de juros reais jogou contra, menos 1,58%. O que é isso? NTNB subindo durante o mês de outubro, que implica, logicamente, na remarcação do valor das debêntures para baixo, aquela balança que a gente já conhece bem, né? Então, beleza, isso jogou contra em todos os fundos, né? Oscilação da curva de juros reais, menos 1,58. Quais valores jogaram a favor? Oscilação do spread de crédito, né? Ele conseguiu uma melhora no spread de crédito dele aqui, então somou positivo, 0,17, né? Carrego IPCA e juros, sem oscilação de crédito, 0,88, né? Isso aqui é o IPCA mais spread dele, recebimento de cupom de juros, 0,10. Então, fazendo esse balanço total aqui, a gente chega no menos 0,44%, que foi o resultado percentual desse fundo aqui. Bom, isso foi o que ele trabalhou em regime caixa dentro do mês, mas quanto que ele pagou, né? Então a gente vem para o pagamento dele. Ele pagou 0,86% de dividend yield, ou seja, 75 centavos. Tá, beleza. Então como é que o fundo trabalha? Ele já citou muito bem como é que ele trabalha, então, em ele estando, né, acima do valor patrimonial, ele busca fazer distribuição periódica mensal, pagando juros recebidos das debêntures e antecipação do pagamento da correção monetária da carteira de crédito pelo IPCA mensal. Beleza? Então, essas são as amortizações que ele paga. Ele paga lá os juros mais o IPCA. Então, esses 75 centavos aqui, logicamente, ele fez uso de reservas, porque a gente viu que nesse mês específico ele foi fortemente afetado, né, pela questão marcação ao mercado. Mas perceba a curva desse fundo, né, desde novembro para cá, ele teve alguns meses realmente de bom pagamento, não é verdade? Enfim, a precificação do fundo, como a gente vê bem aqui, está com desconto, ele está negociando 95% do valor dele. Isso significa comprar um carrego, por exemplo, a cota do valor atual de R$ 87,00 é comprar praticamente um IPCA mais 8, né? Então essa é a rentabilidade do fundo. Bom, vamos ao ponto-chave, né? Que eu falei para vocês que o fundo está pagando legal no início, né? Então a grande abertura desse fundo não foi isso? Dividend yield médio de 15% desde o início do fundo. Então, aonde que a gente comprova isso aqui, né? Então, basicamente, o dividend yield, né? Eu fiz o cálculo só pelas cotas, tá, pessoal? Então, eu peguei todas as distribuições desde o início do fundo aqui
e eu fiz o cálculo do dividend yield, né, relativo à cota média, né. Aqui, logicamente, tem dividend yield relativo à cota mercado e à cota patrimonial. Então, o que que a gente percebe? Veja que interessante, vamos pegar o acumulado do fundo aqui, ou seja, esse fundo, ele teve um início não tão distante, né, veja que tem os ele começou basicamente em 2022. Então, esse fundo ele tem 22 meses aí de existência, por assim dizer. Como é que ele está performando esses 22 meses? A gente já viu de forma gráfica, agora vamos ver os valores. Então, ele performou, entregou de forma acumulada 15,04% relativo à cota mercado, beleza? Esse seria a entrega dele, né? E relativo à cota patrimonial, pelo desconto que o fundo está, esse ganho seria ainda maior, seria de 19,14%, né? Mas se a gente faz o cálculo basicamente pelo dividend yield, né? Que é essa tabela acima, a gente vai chegar ao valor de 15% divididos por uma cota média, ao valor aqui de R$ 88. Então, a gente chega a 15% de dividend yield em todo o período, o que não é nada mal, não é verdade? Então, esse fundo aqui tem uma entrega, a gente percebe que, como todo FINFRA, né, ele acaba tendo variação, sofre nos meses que a marcação a mercado joga contra, né? Se a particularidade dos FIINFRAs, particularidade da remarcação diária das debêntures, são fatores exógenos e não fatores internos, tá? Isso é o preço de estar exposto à curva real de juros. Então, quem não faz hedge para CDI, trabalha com essa metodologia aqui, essa expectativa, ok? Então, fechamos essa parte de rentabilidade aqui. E a mensagem final que eu queria passar para vocês era essa. Quando a gente vai acompanhar esse fundo aqui, então, entre prós e contras, né, fazendo um fechamento geral do vídeo aqui, ele é um fundo de porte pequeno a médio, né, apesar disso bastante distribuído, 29 emissores, tem uma taxa IPCA+, bastante interessante, tem um portfólio bem diversificado, ele é um fundo que está com desconto, né, a gente percebe isso pelo deslocamento dessas duas curvas aqui, e o fator de desconto dele está em 0,95, beleza, pessoal? Então acaba sendo uma oportunidade interessante, porque o dividend yield médio dele acumulado, né, como a gente viu muito bem aqui, ele está andando pela volta aí de 15%. Beleza, gente, para quem não conhecia o fundo, então se trata aí de uma apresentação, a gente tem acompanhamento mensal de todos os FIINFRAs listados aqui no canal todo mês, né? E esse é um deles, né? O Banco Inter Debentures. Então deixa esse vídeo aí para conhecimento ou para acompanhamento de quem é cotista, né? E como sempre, voltamos com novos vídeos aqui no canal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Grande abraço.